Alô, alô, pessoal. Hoje nós vamos entrevistar mais uma colaboradora da revista Realize Cultura, a Thalita Flor, que é uma mulher negra, militante do circo, militante da cultura vegana. Ela conversou com a gente hoje e foi um papo bem legal. Ela vai escrever uma coluna todo terceiro sábado do mês e ela deu uma verdadeira aula pra gente se apresentando. Acho que vale a pena assistir. Vamos conhecer um pouquinho mais da Thalita Flor. Oi, Thalita. Boa Oi, noite. boa noite. Seja bem-vinda. Primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado colaborar com a nossa revista, né, como uma colaboradora, uma escritora. E a gente começa apresentando você. Primeiro, assim, eu já fiz até uma lista aqui, está na minha frente aqui. Fiz uma lista para te apresentar, mas eu vou deixar você se apresentar. Mas o que eu já sei, você é uma super artista, super engajada, preocupada com questões sociais da atualidade, né, da nossa sociedade, militante da questão da negritude, né, mulheres negras, milita pela questão da mulher negra também, idealizadora da Companhia Mala de Mão, empreendedora da cozinha vegana. Por isso que você é um luxo ter você com a gente. E também é a Palhaça Tita, né? A Palhaça Tita, que eu vou dizer que essa é o alter ego que você vai falar melhor do que eu. Mas fala pra gente assim, fala pra gente, pro pessoal te conhecer, você que vai estar escrevendo essa coluna, sua trajetória, como é que você chega à questão da militância no circo, a militância da negritude, a questão do empreendedorismo vegano e a Palhaça Tita. Como é que chega a Thalita hoje? Da onde vem essas influências? Fala pra gente aí. Bom, primeiro eu que agradeço o convite, né, Heitor? Uma honra. Bom, na verdade, todas essas encruzilhadas, né, eu digo que não é nem cruzamento, né, são encruzilhadas. Elas aconteceram quase que ao mesmo tempo, né? E você deve estar se perguntando, né, nossa, mas a Thalita é uma mulher negra desde que ela nasceu, né? Então como é que há tão pouco tempo ela milita sobre mulher negra, né? Acho que pode-se dizer que há 10 anos atrás, eu não me entendia como uma mulher negra, né? Eu fui chamada a minha vida inteira de mulata e eu fui colocada nesse nicho, né? Então, eu nunca entendi como parte de uma cultura, né, que veio do continente africano. Então, a minha militância hoje, na verdade, ela é parte da minha construção também, né? Parte da construção da minha história, né? Construção de onde eu vim, que eu ainda não sei, né? A gente não sabe, a maioria, né, de nós, negros, não sabemos de onde a gente veio, né? Nossos ancestrais foram sequestrados e a gente não sabe de qual parte da África a gente veio. Na verdade, eu não fui idealizadora, né, da Cia Mala de Mão, mas eu fui resgatada por ela, né, eu posso dizer assim. Começou esse meu envolvimento com o circo, né, junto com o meu envolvimento com o Edivan também. E ali, vendo tudo ali ao vivo, sabe, das coisas que ele fazia, dos corres que ele tinha e da paixão que ele tinha também, que ele tem ainda pelo palhaço, né, eu fui embarcando também. Eu fazia faculdade de teatro, né, ainda faço. E eu percebi que eram mundos muito diferentes, né? Apesar da gente ter várias ferramentas, né, que são em comum, né, várias formas de dialogar entre si, ainda assim são coisas muito diferentes. E eu, enquanto atriz, né, eu achava que era fácil, né, porque eu entendia o circo, principalmente o palhaço, que é a linguagem que o Ed trabalha, eu entendia como comédia, né, como algo cômico que simplesmente eu, enquanto atriz, poderia dominar facilmente, ainda mais que eu sempre fui uma atriz mais puxada pro cômico, né? Adoro fazer drama, adoro fazer os outros chorar, mas assim, eu também sempre tive essa facilidade de fazer as pessoas rirem, né? Então eu achei, fácil para mim, né? Fazer circo, fazer palhaço, que fácil. E eu percebi que não era, eu percebi que eram mundos completamente diferentes, e foi aí nesse meu envolvimento com o Ed, nessa mala que ele carregava há muitos anos, que era a companhia, né? Esse projeto, né? Que ele tinha há muitos anos da Companhia Mala de Mão. Eu fui e entrei dentro dessa mala e depois de um tempo eu saí para carregar junto com ele. Então, eu me descobri palhaça aí.
Na verdade, eu e Ed, a gente tem esse olhar, né, de entender que palhaço não é necessariamente você ser um ator formado, que você vai e faz circo, ou você, né, ser um especialista naquilo e tal. Mas a gente também enxerga o palhaço nas pessoas, né? Por exemplo, aquele camelô que entra no trem ou entra no ônibus, ele começa a fazer uma rima e ele começa a fazer a piada com a pessoa que está sentada ali na frente, tudo para poder vender o produto dele, tudo para poder vender a bala dele, né? E essas pessoas, elas são palhaças, só que elas não sabem, né? E hoje em dia a gente fala de uma forma, às vezes, tão pejorativa, né? Isso aqui tá parecendo um circo, né? Eu não sou palhaço. Mas falando isso de uma forma mais natural, né? E enquanto profissão mesmo, né? Essas pessoas, elas são palhaças, mas elas não sabem disso, né? E então a gente tem muito esse olhar. Então, pegando esse olhar, eu entendi que tinha uma palhaça dentro de mim e que eu precisava encontrar ela. E que não era na faculdade de teatro que eu ia encontrar. Então, cada dia, mais um pouquinho, e cavucando mais aqui, mais ali, eu fui encontrando a palhaça Tita. E hoje, tendo a visão de mundo, né, eu posso dizer assim, uma cosmovisão totalmente diferente da Thalita de 12 anos atrás, 10, hoje eu enxergo a Palhaça Tita como uma entidade. E quando eu falo isso, não é num lugar religioso, né, como as pessoas atribuem a palavra entidade, mas é num local de conexão entre corpo e alma mesmo, né? E isso é uma epistemologia africana, né? Que é essa razão, né, europeia, né, de que isso são coisas distintas, né? De que é o racional, é que não existe alma, não existe isso, aquilo. Em África não é essa epistemologia, né? O eurocentrismo, né, destrói o riso, né, com essa ideia de que para você ser uma pessoa séria, você não pode rir. Em África isso é totalmente o oposto, né? Para você se concentrar, você tem que mexer o corpo, você tem que dançar, né? Então, com toda essa cosmovisão que eu tenho hoje, que faz parte daquilo que eu falei antes, dessa construção de quem eu sou, né, de buscar a minha própria cultura, né? Eu entendo a Tita hoje como uma entidade. Então, ela está presente em mim o tempo inteiro. Não é técnico, né? Ao mesmo tempo que eu uso técnicas, né? Também não é como se eu fizesse, né? A Deus dará, né? E nossa, né? Não dá para trabalhar comigo porque eu não sabe o que eu vou fazer, né? Não é bem assim. Até porque isso também, de certa forma, é subestimar essa entidade que tem dentro de mim, né? Porque a Tita, ela também é profissional, ela também ela entende das coisas. E às vezes é muito difícil falar isso com uma pessoa que não tem a mesma cosmovisão que você, porque as pessoas acham que você está pirada, né? Falando sobre isso. Então eu fui encontrando essa Tita dentro de mim, entendendo que ela tem vida própria. E entendendo que não me cabia marcações como tem no teatro, sabe? Aquele total domínio do personagem que você tem. Porque a Tita, ela fala por si só, né? É óbvio que eu dou direções a ela, né? Eu tenho, por muitas vezes, um texto para seguir, a gente ensaia, né? Isso tudo acontece. Mas a Tita, ela tem a vida própria dela, né? Ela tem talvez, numa visão eurocêntrica, eu diria que isso é um improviso, né? Quando alguém confronta a Tita e sai do texto, né? E aí eu vou e respondo, né? A Tita vai e responde, confronta. Talvez isso seja visto com algumas pessoas por improviso. E para mim, não. Para mim, é a Tita falando. Para mim, é a Tita agindo, intervindo e fazendo o que ela quer, sabe? Então, resumindo, assim, da forma mais simples, eu fui resgatada pelo Ed e encontrei essa palhaça dentro de mim e estou encontrando ainda, né? Porque a gente não para de construir nunca, né? A gente sempre coloca um pouquinho na nossa bagagem e deixa um pouquinho também, né? Então, eu acho que eu nunca vou parar de construir a Tita, né? Ou de entender quem ela é, né? Legal. Acho que você falou duas coisas assim que são muito interessantes. Primeiro que acho que tem muito a ver com o que a gente está buscando aqui na revista. Primeiro essa coisa da gente buscar uma pluralidade, uma diversidade de lugares, né, que a gente desconhece. Você, por exemplo, né, um convite feito a você tem muito disso.
o Diogo Chemani, que é lá de Moçambique também, o André Lemos, que é da Confraria do Impossível também, estão nessa galera que a gente entende que tem muita coisa bacana para dizer. E você falou duas coisas muito interessantes, curioso também, que assim, primeiro essa coisa dessa cosmovisão, né, essa coisa orgânica que a gente está aprendendo um pouco com a filosofia africana, que vem chegando para a gente também agora um pouco desse material, né? Quer dizer, não agora, já há um certo tempo, está sendo mais difundido esse material e realmente tem coisas muito interessantes. Essa coisa da cosmovisão e a coisa da entidade, da palhaça Tita, que eu achei fantástico, você falar, não, porque ela tá todo dia ali comigo, fluindo comigo. Essas duas coisas, aonde que elas afetam a Thalita vegana? Porque a Thalita artista de circo, a Thalita militante, é isso que você está falando, eu particularmente vejo ele todo dia rolando. Mas como eu conheço, né, você, conheço o Ed e tal, e sei da batalha de vocês do Corre, eu sei que tem essa coisa do empreendedorismo vegano, mas de onde surgiu? Porque se é uma coisa orgânica, holística, cosmovisão, isso também faz parte de você, né? Vem construindo. E eu, por curiosidade, da onde surge a Thalita vegana? Como é que foi? Como é que pintou essa? Sempre foi assim? Ou também foi um estalo, de repente, falou, agora eu vou virar vegana? Também foi na mesma época, mais ou menos aí que entrei para o teatro, né? Na verdade, eu já era atriz, mas assim, entrei para a faculdade, né? Entrei para a faculdade, que me encontrei no circo também, que comecei a namorar com ele, foi tudo mais ou menos no mesmo bolo, né? Bom, foi em 2013, mais ou menos, 2012, por aí. Teve um caso de maus tratos, né, em animais, que eram sobre testes em animais, né? Descobriram uma empresa que terceirizava vários testes, né? Que recebia, aliás, né? As empresas terceirizavam através dessa empresa, né? Os testes em animais. E as empresas que terceirizavam eram, tipo, várias empresas de cosméticos, né? Avon, Natura, várias paradas assim estavam envolvidas. E os testes eram em cachorros, né? Eram cachorros da raça Beagle, se eu não me engano. E eu vi as pessoas se sensibilizarem muito, assim, muito. As minhas redes sociais, na época, as pessoas ficaram loucas, pedindo para boicotar essas empresas, porque testavam em animais, não sei o quê. E eu fiquei, mas por que eu vou boicotar essa empresa se eu como animais? Não faz muito sentido, né? Eu boicotar empresas que testam, sendo que eu como também. Para mim, não fez sentido aquele boicote, né? Eu fiquei com isso, pensando sobre isso, né? Ao mesmo tempo me sensibilizando com o que estava acontecendo, mas eu não estava aceitando muito bem esse boicote, me parecia seletivo, né? E as pessoas sempre respondiam, mas é porque é diferente, uma coisa é para prazer, outra coisa é para sobreviver, né? E aí, indo atrás das respostas, né, eu entendi que para sobreviver a gente não precisa de produtos, né, de origem animal. Então, continua sendo seletivo, né? E essa resposta não estava fazendo muito sentido para mim. E aí eu achei alguns artigos, né, sites que falavam sobre a luta antiespecista, né? Que seria essa luta contra a gente selecionar quais espécies merecem certo protagonismo enquanto outras não, né? E aí eu achei o veganismo. E eu já entendi o que eu precisava fazer ali para poder ser uma pessoa mais coerente, assim, de acordo com a minha opinião, né? E aí todo dia eu ia tentando um pouquinho, né? Assim, principalmente a alimentação, que a gente sabe que é uma coisa que pesa muito, né, para uma pessoa ser vegana, as pessoas pensam primeiro na comida. E aí eu ia tentando todo dia e quando eu vi um belo dia eu já era, né, eu já era vegana. E o empreendedorismo veio pela necessidade, né? Quando eu comecei a faculdade, eu cheguei a me mudar para Copacabana, né, perto da Urca, né, que é o pior bairro possível que existe na zona sul do Rio de Janeiro. Ônibus. Pois é. Entravam dois, agora acho que só entra um. Acho que ainda são dois, aí, acho que são três, mas um quase não aparece. Então, são dois ônibus praticamente, né? Então, eu cheguei a me mudar para Copacabana, para o apartamento de uma amiga, e só consegui me mudar, inclusive, por conta disso, né? Porque ela era uma amiga, então a gente negociava ali o preço, né? Se não pagar hoje, tudo bem, a gente vê o que a gente faz, foi mais ou menos nesse acordo. E aí eu
falei, eu preciso tirar dinheiro de algum lugar, né? Meus pais não podiam me ajudar, e aí eu comecei a vender quentinhas. E aí eu comecei a vender quentinhas veganas, obviamente, porque para mim já não fazia mais sentido, né? Fazer comida com carne, leite, ovos. E, na verdade, era até melhor para mim fazer quentinhas veganas, porque eu tinha mais público, né? Porque se você parar para pensar, se eu vendesse uma quentinha com arroz, feijão, carne, seja lá o que for, eu ia entrar numa big concorrência, né? E vendendo com quentinhas veganas, eu tinha um nicho ali para explorar, né? Então, eu comecei a vender quentinhas veganas e isso pagou 2 meses de aluguel, assim, não foi muito tempo, porque eu tive que sair porque não estava dando mais certo e eu falei, eu preciso sair, senão vai dar ruim. Mas depois eu novamente me mudei, fui para Tijuca e aí também o que me sustentou foi a comida. Eu tinha essas quentinhas e eu queria mais. Eu sempre trabalhei com eventos com os meus pais, né? Minha família quase toda assim gosta muito de trabalhar no ramo cultural, né? Então eu tenho primo que é coreógrafo, cineasta, tenho primos bailarinos, né? E meu pai DJ desde sempre, apesar de também trabalhar no Corpo de Bombeiros. E a minha mãe sempre trabalhou como garçonete e também atua como decoradora, né, de eventos. Então, eu sempre tive inserida nesse ramo cultural, né? E eu sempre queria ter alguma coisa também relacionada a isso. E foi aí que surgiu a ideia do Banana Buffet. Porque eu pensei, putz, não existe buffet vegano aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem, sim, muitas pessoas que fazem pratos, né? Por exemplo, se você precisa de bolo, tem quem faça. Se você precisa de docinhos, tem quem faça. Salgadinhos, tem. Mas são itens separados, né? São empreendedores separados. Não é um buffet que organiza isso tudo, né? Para um evento, para uma festa, você poder contratar para fazer seu casamento, fazer seu aniversário, seja o que for. E aí eu criei o Banana Buffet, mas assim, eu criei simplesmente uma página no Facebook, né? Eu criei, mas não criei, né? Porque quando a gente é empreendedor ferrado, né? A gente não tem dinheiro para investir, fazer uma propaganda, né? Lançar, né? Lançar o que a gente criou. Então eu simplesmente criei e ia divulgando aos poucos. E aí o que que eu fiz? Eu associei as quentinhas a essa marca que eu tinha criado para poder ficar mais conhecida, né? E assim o pessoal ir conhecendo o Banana Buffet. E aí tomou uma proporção imensa, né? Teve uma época que eu parei de vender quentinhas congeladas, passei a vender quentinhas, né, do dia a dia ali, e é uma logística totalmente diferente. Quase pirei nessa época, porque assim, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Inclusive, a gente compra às vezes as quentinhas a R$ 10, né? E aí a gente acha umas quentinhas de R$ 15 caras. Não tá caro, porque é um trabalho absurdo, é um trabalho absurdo. E levando ainda em consideração que eu não tinha uma equipe para fazer quase tudo para mim, né? Eu era quem comprava os ingredientes, eu era que falava com os clientes na internet, eu era que preparava todo o ingrediente para poder cozinhar, eu quem cozinhava, eu que entregava, né? Eu tinha pessoas que me ajudavam, mas eu também que entregava. Então, e ainda tinha que ir para a faculdade depois, né? Então, assim, dá realmente muito trabalho. Não dá para vender quentinha a R$ 10. Quem vende quentinha a R$ 10 rala muito, rala muito, rala muito. E aí depois chegou um determinado momento, acredito que isso faz uns 4 anos, 3 ou 4 anos, que eu falei assim, eu preciso parar de fazer quentinhas e focar realmente no buffet, que foi o que eu criei e é o que eu quero fazer. E aí foi quando eu parei de vender quentinhas, excluí tudo, 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 tudo das redes sociais relacionadas a quentinhas, porque eu não queria que me associassem a essa imagem mais. Às vezes algumas pessoas chegavam para mim e falavam, você também faz casamento? E eu tinha que falar, caramba, mas é exatamente isso que eu tô aqui para fazer, sabe? E eu não queria ter que falar desse jeito. Eu queria que fosse o contrário, né? Você faz quentinha? Não, a gente não faz quentinha porque a gente trabalha com eventos. Então eu fazia, sei lá, 2 eventos por ano, era muito, né? Então eu fazia 2 eventos por ano e só vendia quentinha. Quando eu parei de vender quentinhas e entendi que eu precisava investir nisso, investir meu tempo mesmo, né? Quando a gente fala investir, não é necessariamente dinheiro. E aí as coisas mudaram, né? Eu já estava sentindo que eu já estava recebendo mais orçamento, né? Mesmo que não fechassem, mas eu já estava sentindo que estava tendo um aumento, né? E aí quando eu parei
entendi que eu precisava focar o meu tempo nisso, nossa, aí deslanchou, assim. E aí hoje eu fecho muito mais casamentos, né? Já estou fechando, inclusive, vários contratos esse ano para ano que vem, né? Que, se Deus quiser, vai vir vacina aí. Então, eu entendi que eu precisava focar minha energia mesmo, né? No que eu queria, senão não ia dar certo, né? Senão eu ia estar sempre dividindo, entendendo que as quentinhas, elas me dão o dinheiro aqui agora, né? Então eu não posso parar. Assim que não, eu precisava parar para poder focar a minha energia. E aí dá para dizer que hoje em dia o buffet ele é uma das minhas principais fontes de renda, né? Minha e do Ed, junto com a companhia. Então é esse atravessamento aí que a gente tem desse negócio. Acho interessante você falando da questão dessa coisa da Thalita vegana, né? Porque é isso, é uma coisa que te atravessa ao mesmo tempo de uma maneira muito intensa, né? Porque você acaba empreendendo, né? É uma coisa que você leva para a sua vida, ou seja, não é simplesmente um negócio, né? É uma coisa que você isso enfim, que você faz de corpo inteiro, vamos dizer assim, né? E isso a gente percebe também na questão do circo, né? A gente percebe sim que tanto você quanto o Edson realmente muito militantes do circo, são referência do circo, né? Aqui em Niterói e já projetando para o estado do Rio de Janeiro. Mas como é que é essa coisa assim do artista de circo? Porque tanto a cultura vegana, né? Eu imagino a cultura vegana. Eu tenho conhecidos, amigos veganos e tal, vejo também a luta do pessoal, os argumentos, né, as conversas que são colocadas são sempre muito interessantes, é sempre uma conversa muito interessante. E a questão e como é que o circo te atravessa também? Porque assim, o circo, ele também, ele apesar de ser muito popular, né, ter um imaginário muito popular, ele tem uma disputa muito cruel com outros segmentos da arte, né? Fala um pouquinho da relação, da sua relação. Você já falou um pouquinho no início, mas fala agora mais específico da sua relação com o circo e especificamente da Companhia Mala de Mão. Como é que surge o trabalho que vocês fazem, o propósito da Companhia Mala de Mão? Sim, então, eu acho que tudo parte daquele princípio que eu falei, da minha busca pessoal. Agora com o Ed, eu diria que é uma busca nossa, né, da nossa família também, eu e ele, da gente entender quem a gente é, né, e cada vez mais ter mais o pé firme em África, né. Então, o veganismo, ele também começou a se diluir nisso, né. Eu me declaro vegana porque é mais fácil, né, para as pessoas entenderem. Mas hoje em dia eu tenho muitos mais estudos, né? Hoje em dia eu falo mais sobre saúde da população preta, né? E nutricídio, que é uma forma de assassinar a nossa população através da alimentação. Uma alimentação que é jorrada de produtos de origem animal super ultraprocessados, né? A indústria do leite. Então, assim, eu aprofundei muito mais esse pensamento, né? E entendi muito mais quais são as minhas raízes, né? E no circo isso também acontece, porque eu e o Ed, a gente faz essa busca, né? Que eu acredito que não vai parar nunca, né? De procurar quem a gente é nesse circo, né? Qual é a nossa representatividade nesse circo, né? Então, essa busca por esses palhaços pretos, essas palhaças pretas, né? Esse circo negro, né? E também essa resistência que a gente tem aqui na nossa cidade, né? A gente participa, né, ativamente, assim, de espaços, né, para poder discutir as políticas públicas, né, culturais aqui da nossa cidade, porque a gente está tentando fazer alguma coisa, né, para poder modificar essa imagem, né, que as pessoas têm de circo aqui em Niterói, né? E hoje a gente é uma referência aqui em Niterói, mas a gente não deveria ser, né? Se você assim, parar para pensar, né? Pensando que o circo ele é uma arte extremamente tradicional, né? Ele vem de famílias, de gerações. Por que eu e Ed, que chegamos agora, a gente é referência aqui na cidade, né?
Por que não tem referências mais antigas, né, de circo aqui? E isso vem todo de um processo aí de apagamento e de exclusão mesmo, né? Então a gente está tentando fazer esse trabalho para poder resgatar essa ideia e melhorar o espaço aqui para a gente conseguir fazer essa arte. Eu acredito que... Perdão, você falou de exclusão, você acha que essa exclusão do circo, especificamente em Niterói, né, que é o território onde vocês trabalham, essa exclusão, ela tem muita relação com esse trauma que Niterói viveu por causa do incêndio do circo, ou você acha que é uma coisa geral? Não, sim, eu tava exatamente me referindo a isso. Porque os circos, eles foram expulsos, né, daqui. Não só o circo que aconteceu o incêndio, mas também os circos que estavam aqui em Niterói, eles foram expulsos, né, daqui da cidade. A gente não tem como comprovar, né, com documentos, mas é o que as gerações que ainda existem, né, de circo contam pra gente. Então, é real isso. O governo expulsou os circos daqui e Niterói tem um trauma. Se você colocar na internet teatro em Niterói, vai aparecer uma coisa, vai aparecer várias imagens de teatro municipal e tudo mais. Se você colocar circo, né, no Google, vai aparecer algo totalmente diferente, só vai aparecer tragédia. Então, assim, a gente construiu essa imagem, né? Então, é difícil para a gente fazer arte aqui. E o que eu ia falar? Que eu acho que eu e Ed, talvez a gente consiga se destacar, porque a gente faz arte de rua, né? A gente não tem uma lona e a gente depende dessa lona para poder fazer arte aqui. A gente faz circo de rua, né? A gente faz circo na favela. Então, a gente pode estar onde a gente quiser, né? A gente abre nosso tapete picadeiro e a gente faz. Então, mas infelizmente o espaço, né, o alvará que precisa para poder botar o circo é absurdo de cara. Então, assim, a gente precisa entender que Niterói não quer circo aqui, né? Então a gente precisa forçar realmente essa barra para que a gente consiga abrir esses espaços, né? E dizer que a gente não tem culpa nenhuma, né, disso que aconteceu. Talvez nem o próprio circo, né, que onde rolou o incêndio tenha culpa, né? Pelo menos foi indicado que foi um incêndio criminoso, né? Eu tenho minhas dúvidas com quem foi preso, né? Como eu e Ed falamos, né? Para a gente era só um preto qualquer que pegaram e colocaram dentro da prisão, né? Então realmente é complicado ter que processar todos esses também. Mas, enfim, é criminoso e algumas pessoas acham que é responsabilidade, né, o produto químico que passava nas lonas, mas isso acontece com o tempo mesmo, né? Tem certas coisas que eram proibidas antes que não eram proibidas antes que são agora, né? Quem não tinha, né, caixa d'água de amianto? Então, assim, eram coisas que mudam mesmo, né? E hoje em dia esses produtos químicos eles são proibidos. Então não tem um culpado, aconteceu, né? O problema é o que a gente vai fazer a partir de agora, né? E excluir e impossibilitar a entrada de circos aqui na cidade durante um bom tempo causou todo esse efeito dominó, né? E por isso que artistas circenses aqui da cidade, muitos moram aqui, nasceram aqui, mas não trabalham aqui, né? Acredito que isso é muito comum de todo niteroiense, né? Também, de certa forma, né? Às vezes a gente tem que ir para o Rio trabalhar, tem que ir para o Rio estudar, mas falando especificamente de artistas circenses, é quase que grande maioria, assim, 90%, né? Eles não trabalham aqui, eles vão trabalhar em outros lugares, né? Tem circo de lona em outros lugares. E aí você se pergunta, né, o que aconteceu e por que isso continua acontecendo, né? Até mesmo São Gonçalo, que tem uma política cultural, apesar de ter muita movimentação cultural, mas em matéria de política pública é bem mais fraca do que Niterói, né, no sentido de fomento. Ela já tem uma manifestação, porque tinha lá o Circo Carequinha e tal, tem uma força maior. E realmente, você falou, assim, a gente não tem muita escola de circo. Niterói é uma cidade que teria dinheiro para ter escola de circo, né? Assim, a gente vê que não é realmente falta um olhar mais cuidadoso para o circo na cidade. E tem um lance que você falou agora, que é assim, que da Companhia Mala de Mão, que a Companhia Mala de Mão, você falou, tem uma relação com a rua, né? E chega no lugar, monta o tapete e tal, e faz o espetáculo. Nesse ponto, eu acho assim que o circo ele tem uma relação muito, muito parecida com o rádio, né?
além de ser muito popular, chega em lugares que muita coisa não chega. E até por conhecer o trabalho de vocês, eu sei que vocês têm um sonho, vamos dizer assim, de conseguir entrar, né, nas comunidades de favela das cidades, não só de Niterói, obviamente, porque é o território onde vocês estão. A gente aqui no Realiza, inclusive, a gente está batalhando também para essas questões territoriais, entendeu? No sentido de que a gente tem que entender o território como lugar de produção e de riqueza. Então, falar do nosso território é legal, né? É bacana falar do nosso território. Então, por exemplo, começando pelas comunidades de favela na cidade de Niterói, que não são poucas, são muitas, tem muito lugar para vocês entrarem e abrir o tapete e fazer circo, né? E como é que é essa questão assim? Como é que como você bem falou, o circo de lona, que talvez esse circo que traumatizou Niterói, é diferente um pouco do que vocês produzem, da prática, de uma prática contemporânea do circo, vamos dizer assim. Como é que é para vocês essa relação tradição e contemporâneo na linguagem do circo, no fazer do circo? Eu não sei exatamente se dá para dizer que a gente é contemporâneo porque a gente não está numa lona, né? Porque a arte de rua, ela é milenar, né? Então, eu não sei até que ponto a gente é contemporâneo. Mas eu diria que a gente é um artista que vai lá e faz. A gente não está esperando algo acontecer para fazer. E eu acredito que esse seja um dos grandes problemas de vários artistas que trabalham com fazeres teatrais aqui na cidade de Niterói, por exemplo. Porque eles estão esperando teatros serem abertos na Zona Norte, em outros lugares, né, que tem menos apoio, né, menos incentivo, né, da prefeitura para poder ir lá fazer o seu fazer artístico, né? E eu só posso fazer na Zona Sul, porque é só na Zona Sul e no centro que tem aparelhos públicos. Mas se não tem aparelho público na Zona Norte, você se enfia em qualquer lugar e faz a tua arte lá, né? É óbvio que eu não estou pedindo para você fazer um trabalho seu que foi pensado para a caixa cênica, você fazer no meio da rua. Mas você tem que saber que é possível adaptar ou fazer outro, né? E isso eu já vi diversos exemplos, já até de Hamlet. Então, assim, possível não é. Eu já vi pessoas que estavam preparadas para a caixa cênica e tiveram que readaptar o trabalho delas para a rua. Eu não estou dizendo que você tem que escolher e amar essa linguagem, porque, de fato, se você não ama fazer rua, não faz sentido você fazer rua. Mas é importante a gente entender que, enquanto a gente não ocupar determinado espaço, aquele espaço não vai ter o nosso fazer artístico, né? Eu não vou dizer que aquele espaço não tem cultura, porque aquele espaço tem cultura, nenhum lugar é desprovido de cultura, né? Isso é impossível. Mas, de fato, aquele espaço não tem o nosso fazer artístico, né? Enquanto a gente não está lá, a nossa arte também não está lá. Então, eu acho que essa é a diferença entre o arte de rua, né? Porque a gente ocupa, independente de ter ou não subsídios para estar ali. E isso não significa que a gente está contente com a posição que a gente recebe. Isso não significa que a gente não quer melhorias, né? E eu acho que é isso que mina esse discurso, né? Teve um dia que eu estava numa reunião, acredito que era a abertura do Seminário de Cultura, foi ano passado, eu acho, e uma pessoa de teatro falou, porque a gente não é como o circo, né? Que pode fazer sinal. A gente precisa de estrutura, a gente precisa de luz, a gente precisa disso, daquilo. Eu fiquei, como assim? Como que uma pessoa fala isso na maior naturalidade? A gente não é como o circo que pode trabalhar no sinal. Sabe? Como assim? A gente trabalha no sinal porque a gente explorou aquela linguagem, né? A gente explorou, viu a possibilidade que tinha ali para trabalhar, mas também a gente não pode romantizar trabalhar no sinal, né? Porque assim como uma pessoa ganha o dinheirinho dela para poder trabalhar ali no sinal, ela também poderia ter sido paga para trabalhar no sinal. E a gente não pensa sobre isso. A gente não pensa que o sinal ele é um espaço artístico, ele é um espaço artístico também, né? Então, a pessoa poderia já estar sendo paga para poder trabalhar lá. Por que isso não acontece?
por que a gente tem essa ideia da esmola, né? De que a gente precisa de esmola, né? Que a gente precisa pedir favor, né? Então, eu acho que enquanto a gente não sair desse lugar, né, de que o circo consegue se virar, o circo se consegue um pouco, o teatro não, né, por exemplo, né, porque aqui estou falando sobre as duas áreas em que eu trabalho, né, que é o teatro e o circo, a gente não vai conseguir avançar, né? Então, enquanto artista de rua, eu resignifico aquele espaço, eu faço o meu fazer artístico ali, mas não significa que eu não estou batalhando para melhorar, né? Isso não significa que eu quero excluir a possibilidade de trabalhar na rua, porque eu não estou dizendo que eu trabalho na rua porque eu não posso trabalhar ou não consigo, né, trabalhar dentro de um espaço fechado, mas é que eu quero trabalhar ali. Mas eu quero possibilitar todas as experiências possíveis artísticas para as pessoas que moram ali, né? E isso que você falou, né, do nosso sonho, na verdade, a gente tem um sonho de levar as lonas, né? Porque o picadeiro, o nosso tapete picadeiro, a gente já leva, né? A gente já rodou vários lugares aqui de Niterói e continua rodando sempre, e é uma coisa que a gente nunca vai deixar, né, de entrar dentro de favelas, porque para a gente não faz muito sentido isso, né? Não faz sentido a gente fazer arte para um público que não é um público como a gente, né? Então, a gente sempre vai fazer, mas a gente tem esse sonho de levar as lonas também, né? Porque a gente precisa de circo na porta de casa das pessoas, né? Da mesma forma que as pessoas na Zona Sul, elas têm os fazeres artísticos, né, na esquina, né, pertinho de casa, a gente também quer que as pessoas que moram em favelas também tenham isso perto de casa, né? É ótimo um aparelho público na Zona Norte, vai ser ótimo se resolverem fazer um teatro no Caramujo, nossa, vai ser ótimo. Mas a gente ainda precisa que o fazer artístico esteja em cada esquina, senão as pessoas não vão consumir esse fazer artístico, né? Então, esse é o nosso sonho, né, de conseguir fazer um projeto de levar a lona de porta em porta, porque as pessoas precisam ter circo na porta de casa. Thalita, tem uma coisa muito interessante que eu percebo no trabalho da Companhia Mala de Mão, que tá recheado na sua fala agora, você deixou isso explícito, que assim, e aí vamos pegar a Companhia Mala de Mão e a Thalita militante, né? Porque a Thalita é uma mulher negra, então a Thalita tem lá a militância em relação à negritude, em relação, né, ao feminismo, em relação ao circo como linguagem artística, mas é muito flagrante em vocês uma preocupação também com a questão da desigualdade econômica e social, né? Assim, não vocês fazem questão de fazer um movimento, enquanto vários artistas querem sair da periferia para poder, né, ir para os bairros abastados, para os equipamentos culturais, ou seja, quer criar um equipamento cultural na Zona Norte, por exemplo, né, ou seja, transplantar um tipo de equipamento que existe na Zona Sul e colonizar a Zona Norte com esse tipo de equipamento, né? Vocês fazem completamente, vocês propõem uma coisa mais simples até, em parte, vamos dizer assim, né? Que não, vamos aos territórios, vamos lá no território. O que você acha, assim, nessa questão dessa militância, aonde entra para você, aonde que pesa a questão da desigualdade econômica social? Como é que vocês enxergam isso e como que vocês entendem que o trabalho de vocês pode contribuir para mudar esse quadro, até no sentido de democratização do acesso, que é o que vocês propõem? Como que vocês entendem que a Companhia Mala de Mão e você como militante, né, você, a Thalita, artista militante, pode contribuir de alguma maneira para mudar esse quadro? Quais são as propostas que vocês têm, que vocês vêm carregando? Eu acho que, de certa forma, eu acabei já falando um pouco disso em todas as minhas falas, né? Eu, enquanto uma artista negra, o Ed, enquanto um artista negro, enquanto pessoas que são moradores da periferia daqui de Niterói, o Ed nascido e criado, né? Eu acho que a gente passa a entender o valor que isso tem, né? A gente passa a entender essa ferramenta que a gente tem. Não é para dizer e romantizar que a gente é o artista que é porque passou por todas essas coisas. Não. A gente é o artista que é apesar de todas essas coisas que a gente passou, né? Então, para a gente,
faz mais sentido fazer arte para essas pessoas. Para a gente faz mais sentido fazer arte gratuita para essas pessoas, né? Às vezes eu dou assim de frente com alguns discursos muito comum, inclusive nesses espaços de conselho de cultura, né, câmara setorial, que as pessoas falam, é porque a gente tem que pensar nos pobres e os ingressos são muito caros, pobre não tem dinheiro para comprar ingresso para ir no teatro, a gente precisa de ingressos populares, não sei o que, não sei o que lá. Sendo que, por muitas vezes, o ingresso custa R$10 e o pobre também não vai. Então, o problema não é o preço do ingresso, né? Porque pobre paga pipoca cara e ingresso de cinema e vai lá assistir a estreia. Então, o que está faltando, né, para o teatro, por exemplo, aqui em Niterói, para que o pobre invista nisso, né? Seja os R$10 dele, seja os R$30 dele, seja os R$50 dele que ele gasta no cinema. Então, às vezes, a gente tem essa mania, né, de achar que o pobre não tem dinheiro para nada, né? Mas o pobre vai lá e toma a cervejinha dele sexta-feira, né? Ele gasta aqueles R$30 dele ali. Por quê? Porque aquele é o entretenimento que ele escolheu para gastar, né? Eu não estou dizendo que ele nossa, que ele está guardando dinheiro, né? E tem vários... Não, não é isso. Mas eu estou falando que a gente, enquanto ser humano, a gente precisa de uma coisinha chamada sanidade mental. E a gente em consciência, reserva parte do nosso dinheiro para essa sanidade. Seja dinheiro vivo, ou seja cartão de crédito, né? Mas a gente reserva uma parte do nosso dinheiro para isso. Então, quando o pobre gasta para ir no cinema, né? Ele poderia estar gastando para ir para o teatro. Por que ele não está gastando para ir no teatro? Porque ele acha que não é para ele, né? E aí, quando ele vê o circo, né? Realmente o circo, como você falou, ele tem essa ideia de mais popular, né? De o circo chegou na cidade, o circo vai embora daqui a pouco e você tem que assistir. Então, tem um pouco esse apelo. Mas ainda aqui em Niterói, é difícil porque, infelizmente, esse trauma foi passado por gerações, né? E hoje, pessoas que têm mais idade, que eram crianças na época, têm traumas de entrar no circo, não entram, né? Eu já ouvi histórias disso. E elas passaram esses traumas para os seus descendentes, de que não é legal entrar em si. Então, muita gente também carrega esse trauma. E a gente também não tem os incentivos necessários para a gente conseguir democratizar o acesso. Então, a gente tem um circo que fica aqui uma temporada, 2 meses, e o circo quase não enche, né? Porque não tem incentivo também da prefeitura para que esse circo esteja cheio. Então, quando eu e o Ed, a gente vem com essa proposta de circo na porta de casa, né? E a gente começa de forma humildemente com o nosso tapete picadeiro e as nossas malas, né? É a ideia de que você pode consumir, sim, esse fazer artístico e que você pode pagar, sim, por esse fazer artístico, né? Então, quando a pessoa deposita o nosso chapéu, né, o dinheiro, ela vai entender que ela teve o privilégio de assistir o espetáculo antes de pagar, né? Coisa que ela não pode fazer no cinema, coisa que ela não pode fazer no teatro. Então, ela assistiu o nosso espetáculo antes de pagar e pode dar o valor que ela acha que merece, né? Então, a gente tem que parar com essa ideia também de que o chapéu é para migalhas, né? Que o chapéu é para esmola, é para notinha de R$2, é para notinha é para R$1, 50 centavos, né? Se é tudo que você tem, ele é bem-vindo, né? Se é o máximo que você pode dar, ele é bem-vindo. Mas se você tem essa ideia de que, é só um dinheiro de um chapéu, né? Então eu vou dar aqui só R$2, sendo que eu tenho R$5 aqui, R$10 aqui que eu vou gastar no cinema, que eu vou gastar não sei aonde, que eu vou gastar com outro entretenimento, né? Isso você não está valorizando aquela arte que você acabou de assistir. Então, a gente traz essa ideia e, ainda digo mais, o público da favela, em geral, eles são os mais generosos com a gente, né? A gente vai no Campo de São Bento, às vezes não faz o chapéu que a gente fez na favela. Não faz. Porque o público... Isso é uma questão interessante, né? Isso é uma questão interessante. Isso é uma questão a gente começa a perceber a valorização da arte. Então, se essas pessoas que estão pagando mais o nosso chapéu na favela do que lá no Campo de São Bento, você acha que elas não dão R$10 para poder entrar no teatro? Lógico que dão. O problema não é a falta de dinheiro. O problema é como que essa arte está sendo comunicada para você, né?
No Teatro Municipal, eu vi muitas pessoas falando que é difícil chamar o público para lá, mesmo colocando atrações populares, mesmo colocando grupo de samba lá dentro, né? Porque pensou em popular, pensou em grupo de pagode, não pensou em samba. E aí, mesmo colocando atrações de pagode e samba aqui, a gente não consegue. Por quê? Eu já começo pela arquitetura, né? Porque aquilo lá, né? Aquela arquitetura que distancia, né? Já é o primeiro passo, né? Essa arquitetura que antes, não faz muito tempo, tinha uma plaquinha dizendo como que você deveria entrar, dizendo as vestimentas que você deveria entrar nesse teatro, né? Então, o que que afasta o público? É a atração? É o valor? Né? Então, a gente precisa definir, né, essas problemáticas para a gente conseguir conquistar o nosso público, né? E tem uma coisa também, Tô, que é engraçado até falar disso enquanto artista, porque às vezes a gente tem a ideia de que um artista que tem 10, 20 anos de carreira, ele já sabe muita coisa, né? E ele sabe muito mais do que a gente, que tem menos tempo, enfim. Mas às vezes eles não sabem abrir uma roda. Às vezes a gente não, tem gente que não sabe abrir uma roda, como chamar público, porque isso é difícil pra caramba, né? Então a gente, da mesma forma que a gente fala no circo, né? Que quem é circo de lona, né? Quem é artista de rua, circo de rua, sabe fazer palhaço de hospital, mas o contrário não consegue, né? Um palhaço que só trabalha com hospital, né? Que foi feito para trabalhar em hospital, né? Só põe o nariz e faz palhaço de hospital. Esse palhaço, ele não vai saber se virar na rua, esse palhaço não vai saber se virar num circo de lona, porque é muito mais difícil, né? Então, da mesma forma que a gente tem isso, eu também diria que o artista que está preparado e foi só preparado para os espaços fechados, por muitas vezes ele se bloqueia e ele não consegue trabalhar com arte de rua, né? E por isso, às vezes, eles não pensam nisso que eu estava falando antes. Não tem um teatro aqui, eu vou fazer no meio da rua. Eles não pensam nisso, né? Porque eles têm esse bloqueio, né? E quando você trabalha com arte de rua, você consegue trabalhar em todos os lugares, né? Quando a gente trabalha com arte de rua, não há teatro, não há cinema, não há praça, não há nada que barre a gente, né? Então a gente precisa entender e valorizar esse saber ancestral que é a rua, né? Para a gente conseguir dialogar com todo o nosso público, né? Então, quando eu e o Ed, a gente tem esse projeto de vida, é um projeto que a gente vai carregar para sempre, né? É por conta de onde a gente veio, é por conta de quem a gente é por conta da nossa cultura, e quando eu falo cultura, é a cultura africana que a gente carrega. A gente entende que esse é o público que a gente quer dialogar, né? E falando de problemas socioeconômicos, não tem como desvincular de problemas raciais, né? Ainda mais levando em consideração que Niterói é uma das cidades mais racistas aqui do Brasil. Então, tem aí um problema que a gente precisa resolver. Sim. Bom, acho que você deu uma aula aí em relação porque quando a gente fala de desigualdade econômica, a gente geralmente tem que trazer a palavra social junto, né? Desigualdade econômica e social. Na verdade, você tem uma verdadeira aula aí do que ilustrou o que é uma desigualdade social, né? O camarada às vezes tem aquele poder aquisitivo, né? Porque o cara é pobre e não tem. Falei, calma aí, não subestime o pobre, né? Sim, não é só o fato dele não querer. Ele às vezes não se identifica com aquele lugar, ele não. E realmente a sua fala foi bem legal. Pra gente fechar, porque o pessoal tá te conhecendo, né? Porque você vai escrever na coluna, o pessoal tá conhecendo melhor quem tá ali para poder depois ler as colunas com bastante vontade. Não conta tudo, mas fala assim um resumo bem pequenininho do que vai vir na primeira coluna aí, pra gente já. Porque eu sinceramente estou esperando que você vai trazer coluna de comida vegana, militância em relação à negritude, circo. Porque é isso, né? É uma questão. Não, e o grande barato da revista é esse, assim, a cultura é uma coisa ampla e orgânica. Então, esse papo de porque o cara tem uma coluna de teatro, bicho. Nessa revista aqui, a pessoa tem a coluna da pessoa. Então ela vai falar do que ela quiser falar. Óbvio que ela pode falar com maior desenvoltura de diversas coisas, mas assim, quem gosta de um monte de coisa vai falar de tudo que gosta, vai falar, né? E não é uma revista acadêmica, então você pode falar a bobagem que você quiser falar, se for bobagem, ou pode falar assunto sério pra caramba também que tá valendo. O importante é sempre ter o princípio crítico, né? Que a gente carrega com a gente, que só ouvindo você falar que é um prazer, já
a gente já vê isso. Mas dá uma palhinha assim, só um teaser do que vai ser essa primeira coluna aí, que vai vir em setembro, né? A sua coluna vai sair no terceiro sábado, não é isso? De setembro? Terceiro sábado de setembro. Terceiro sábado do mês, né? Na verdade, né? Isso. Terceiro sábado do mês. Fala aí. Então, esse artigo ele surgiu de um trabalho de faculdade, né? Na verdade, surgiu, vamos dizer assim, de uma matéria da faculdade, né? Tem um professor na nossa faculdade, não sei se você conhece, é o da Costa. Muito, foi meu professor. Maravilhoso ele. Várias histórias vai contar, a entrevista é sua, não posso contar aqui. Mas foi meu professor na época, era da Unirio também. Sim. Ele era, só para fazer um parênteses, já que você comentou que é divertido, ele foi, quando eu me formei, eu fazia parte do diretório acadêmico, porque eu vou até contar para você, que a entrevista é sua, mas eu vou contar porque é engraçado. Quem está no bate-papo. Pode contar. E eu, quando fiz a Unirio, eu tive que achar um motivo para conseguir ficar na Unirio. Então, o motivo que eu tive, assim, você do diretório acadêmico, porque só assistir a aula não conseguia, entendeu? Para mim era uma coisa. E eu trabalhava no sinal, eu era malabarista, eu me sustentava como malabarista de sinal fazendo a faculdade. E o da Costa, na época, ele estava começando a coisa da militância política dele. Ele era chefe do departamento de teoria do teatro e depois, logo em seguida, se tornou diretor da escola, uma figuraça. E eu brinco com ele porque a gente nunca teve carteirinha de estudante, pelo menos naquela época a gente não tinha carteirinha da Unirio. Eu disse assim, mas a gente nunca teve, estou aqui há 6 anos na universidade, não tive carteirinha de estudante. E aí ele entrou, primeiro, assim, um mês depois a gente estava com carteirinha. Eu acho ele um querido. É maravilhoso. Mas diga, fala aí. Então, a minha relação com ele começou quando ele, na primeira aula, assim, ele abriu o jogo, né, colocou as cartas na mesa, de que ele estava tentando mudar o currículo dele ali, enquanto, né, aquela matéria que ele ensinava, que era Teatro Brasileiro Moderno, o famoso TBM. E qual eram essas mudanças que ele estava tentando fazer? Ele simplesmente dá aula há anos, mas em um determinado momento ele resolveu mudar porque muitos alunos disseram: queremos mais autores negros, queremos mais artistas negros. E ele começou a tentar mudar essa ementa da aula dele e colocou vários artistas, tanto negros como também de tradições populares, né? E Abdias estava praticamente enraizado em tudo, né, que ele fazia. E também outras tradições de teatro de rua. Foi bem gostoso, assim, participar dessa matéria. E aí, no trabalho final, que eu tirei 10, ele era livre, né? Eu adoro professor assim, né? Porque porque às vezes a gente tem uma ideia errada da escola, né? De que às vezes a gente aprende a colar, né, lá antes da faculdade, aí a gente não entende direito como é que funciona esse sistema, porque é um sistema rigoroso, é um sistema que te quer encaixar num lugar, e aí quando aquele professor bota tema livre ou deixa você consultar, você acha que é o professor que gosta de farra, né? E aí, entrando na faculdade, você começa, a maioria das pessoas, pelo menos, né, começa a entender que, na verdade, não era o professor que gostava de farra, mas era o professor que tentava te construir um ser humano mais livre, né? Enfim, várias questões que a gente começa a perceber entrando na faculdade. Então, ele era esse tipo de professor, porque, infelizmente, a gente ainda tem aquele professor que tira ponto, né, e que fecha a porta quando você chega atrasado. Então, ele deixou o tema livre, e eu comecei a ler sobre o Abdias, né, mais ainda para poder fazer o trabalho, e aí eu percebi, está me incomodando um pouco estudar só o Abdias, está me incomodando um pouco parecer que só tem o Abdias para a gente falar sobre teatro negro brasileiro, né, e ainda mais essa palavra que para mim carrega muito, moderno, né, que às vezes a gente tem essa... né? Porque isso é moderno, porque isso é... Mas quem define o que é moderno, né? Então, a matéria dele tinha esse nome, era Teatro Brasileiro Moderno. Então, o que a gente estava estudando, né, afinal de contas? E aí, nessa busca, né, de tentar entender quem veio antes do Abdias, eu caí num buraco negro, praticamente, de pesquisa, e tinha máximo de laudas, e eu fiquei, como assim, gente? Surtei, né? Quem que fica bolado por ter máximo de laudas, né?
mas eu fiquei, porque eu queria escrever muito mais, mas, não, enfim, tentei sintetizar o máximo que eu conseguia. E ele, enfim, adorou o trabalho, fez várias observações, deu 10. E aí eu falei para ele, olha, eu estou pensando seriamente em levar isso para mestrado, sim, estou pensando, porque é um assunto que me intriga muito, né? E aí ele falou, nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso. E foi aí que começou essa minha pesquisa, né? Eu tenho esse trabalho guardado e é a partir dele que eu estou fazendo esse artigo, para mostrar um pouquinho mais do epistemicídio, né, do teatro negro brasileiro. Ou seja, o que aconteceu com a nossa história a ponto de hoje, em 2020, a gente achar que só o Abdias Nascimento é o principal cara que abriu lá os caminhos para o negro brasileiro, né, aqui. O que foi apagado da nossa história, né? O que constantemente é apagado, né? E também essa relação de que o da Costa foi um professor que fez o mínimo que é colocar o Abdias, né, na ementa, e os outros professores, né? Porque a gente aprende sobre Brecht, a gente aprende sobre Stanislavski, sobre Maya Hold, várias pessoas que não são do Brasil e várias pessoas que não contribuem para a nossa cultura. O que é a nossa cultura? O que é o nosso fazer artístico, né? Qual é o teatro brasileiro? Né? Isso de longe é dizer que a gente não pode estudar outros. Mas por que uma faculdade brasileira não está estudando o que é brasileiro? Né? Eu acho que essa é a principal problemática. E, enfim, aí é daí que vai o meu artigo. Quase que eu te cortei. Falei, não, mas não conta tudo não, calma. Deixa... Não, tem muito mais coisa, eu juro. Então tá. Thalita, pô, agradecer muito aí a sua disponibilidade para participar da revista e o tempinho que você conversou com a gente aqui. Tenho certeza que o pessoal vai te conhecer melhor pelo vídeo e vai acompanhar com certeza essa coluna que vai ser bem bacana, tá? A revista tá começando, né? Assim, eu só tenho a agradecer ao pessoal que está aceitando, né, escrever, participar da coluna, porque realmente a revista é nova e tal, então a gente está fazendo uma coisa orgânica mesmo. Os próprios colaboradores vão ajudar, né, nessa divulgação, nessa difusão da revista. Mas é isso, é a gente tentar se unir mesmo para poder fazer uma coisa legal e ser mais uma célula colaborando com qualidade de informação nas redes sociais, porque elas estão aí, a gente não tem como. Eu, por exemplo, sempre tive pavor, não aguentava rede social, a pandemia me fez assim dar uma relaxada e estou tentando participar, estou até fazendo live, entendeu? Que não é live, né? Era uma live que não é live, mas daqui a pouco ela vai pro ar. Tá bom? Te agradeço. Valeu, brigadão. Beijo no Ed aí. Mas